Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vou apresentar o relato do deputado Antônio de Albuquerque que foi para o umbral após o seu desencarne. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Antônio de Albuquerque fora um homem de poder. Deputado estadual por 3 mandatos, advogado por formação, político por vocação. Desde jovem aprendera a usar as palavras como armas e a influência como moeda. Inteligente, carismático, sorridente diante das câmeras, sabia como encantar o povo, como prometer com eloquência e como se posicionar para ganhar votos. Por trás da imagem pública, no entanto, Antônio vivia outra face. Ambicioso, movia-se em esquemas de corrupção, negociava contratos fraudulentos, enriquecia à sombra de verbas desviadas. Amava os privilégios, as festas luxuosas, os aplausos que ecoavam quando chegava a eventos com comitivas de assessores. Em seus discursos, falava de Deus, de família e de moralidade. Mas nos bastidores, alimentava vícios, traições e um vazio que nunca se preenchia. Sua vida era marcada por dualidades: a máscara diante da multidão e a realidade escondida atrás de portas fechadas. A morte veio sem aviso. Numa noite chuvosa, após um jantar regado a vinho caro e acordos escusos, Antônio pegou a estrada em alta velocidade. Um acidente violento encerrou sua vida em segundos. Para sua surpresa, ao abrir os olhos não estava no hospital, nem diante de médicos. Estava em pé, no meio da estrada, olhando para o próprio corpo destroçado entre ferragens. Assustado, tentou gritar, mas ninguém o ouvia. Pouco a pouco, uma força irresistível o puxou para baixo. Sentiu-se sugado por uma corrente invisível, como se fosse tragado para camadas mais densas da existência. Antônio abriu os olhos em um lugar de trevas densas. O ar era pesado, quase sufocante. O chão era uma lama escura que grudava nos pés. O céu era cinzento, sem estrelas, coberto por nuvens espessas que pareciam gritar. À sua volta, multidões de almas vagavam, muitas em desespero, outras presas em correntes, algumas completamente enlouquecidas. Havia gritos de dor, gemidos de arrependimento, risos histéricos que cortavam o silêncio. "Onde estou?" perguntou, apavorado. "Isso é um pesadelo." Mas não havia resposta. Apenas o eco dos lamentos. Logo começaram as visões. Antônio viu diante de si homens e mulheres que haviam sofrido por causa de sua ambição. Crianças desnutridas de comunidades que não receberam verbas desviadas. Famílias sem moradia porque o dinheiro de programas sociais fora parar em contas clandestinas. Trabalhadores desempregados por causa de suas manobras políticas. Cada rosto o acusava em silêncio. Ele tentava correr, mas os rostos o seguiam. As mãos das vítimas invisíveis se estendiam para ele, clamando por justiça. O umbral não era apenas escuridão externa, mas reflexo da consciência. Cada pecado, cada egoísmo, cada mentira voltava a atormentá-lo. Sentia fome, mas não havia alimento. Sentia sede, mas a água era imunda, lodosa, impossível de beber. O corpo espiritual parecia pesado, coberto por lama. Às vezes, via vultos que se aproximavam. Espíritos deformados, alimentados pelo ódio e pelo vício. Alguns riam dele, outros o atacavam, como se quisessem cobrar antigas dívidas. Antônio lutava, gritava, mas não tinha forças. E o mais doloroso não era a agressão externa, mas a interna. Sua mente projetava discursos de campanha em que prometia justiça, saúde, escolas. E logo depois, cenas dos desvios, das reuniões secretas, dos envelopes de dinheiro, dos conchavos.
Era como se o umbral lhe mostrasse, repetidamente, a hipocrisia de sua vida. Não havia relógio, nem dias, nem noites. O tempo no umbral era eterno. Antônio não sabia se passará semanas, meses ou séculos. Apenas vagava, cercado por gritos e sombras. Havia regiões diferentes. Em certos pontos, multidões famintas disputavam restos ilusórios de comida. Em outros, vícios se repetiam. Homens e mulheres que em vida foram alcoólatras ou viciados tentavam beber em copos invisíveis, sempre frustrados. Mais adiante, almas se agarravam a sacos e malas cheias de ouro que desapareciam em suas mãos, repetidamente, em um ciclo sem fim. Antônio compreendeu. Aquele era um espelho de sua própria vida. Certo dia, ou o que parecia ser um dia, algo diferente aconteceu. Enquanto caminhava entre gritos, ouviu passos firmes, diferentes dos lamentos. Uma presença poderosa aproximava-se. As sombras recuaram. Os espíritos perturbadores afastaram-se. Das trevas surgiu uma figura imponente, capa negra, chapéu de abas largas, charuto aceso, olhar profundo. Era o Exu Tranca-Ruas, guardião de encruzilhadas. Antônio caiu de joelhos, apavorado. Afasta-te! Eu sei quem és. Disseram-me que eras o diabo. Tranca-Ruas riu com força, o eco sacudindo o umbral. Quantas vezes já ouvi essa tolice? Eu não sou teu diabo, deputado. Eu sou o guardião. Abro e fecho caminhos. E hoje estou diante de ti para mostrar que toda escolha tem consequência. Antônio tremia. Eu não mereço isso. Eu ajudei tantas pessoas. Eu preguei sobre Deus nas minhas campanhas. O Exu se aproximou, os olhos faiscando. Pregaste sobre Deus com a boca, mas adoraste o ouro com as mãos. Usaste o nome do povo para enriquecer. Usaste a fé para manipular. Fizeste do poder um trono de vaidade. E agora, colhes o que semeaste. As palavras eram punhais na alma do deputado. Ele chorava, soluçando. Eu não sabia. Eu não percebia. Tranca-Ruas tragou o charuto e soprou a fumaça, que se dissipou como véu. Sabia. Sim. Mas fingiu não saber. Usou a inteligência para justificar o erro. E isso pesa mais do que a ignorância. Mesmo assim, havia uma centelha de compaixão no olhar do guardião. Ouve bem, deputado. Ninguém está condenado para sempre. O umbral não é prisão eterna, mas escola dura. Quando a dor abrir teu coração, quando o arrependimento for sincero, outros virão para te buscar. Até lá, tua tarefa é encarar tuas próprias sombras. Antônio ergueu o rosto banhado em lágrimas. E tu por que vieste? Porque és um homem de encruzilhadas. Em vida, sempre escolheste o caminho mais fácil, o mais lucrativo. Agora precisas aprender que a verdadeira estrada é a do sacrifício e da honestidade. Eu vim te lembrar disso. Com um movimento de capa, Tranca-Ruas desapareceu nas sombras. Antônio permaneceu no umbral. O sofrimento não cessou de imediato, mas em seu coração, algo mudara. Pela primeira vez, ele reconhecia seus erros. De joelhos, começou a orar, não mais como político buscando votos, mas como homem despido de tudo, clamando por perdão. As lágrimas que caíam eram pesadas, mas cada uma parecia aliviar um pouco da lama que o cobria. E assim, o deputado que vivera de máscaras começou a se despir delas no abismo. Não sabia quando seria resgatado, mas sabia que, pela primeira vez, estava sendo verdadeiro. E na vastidão do umbral, uma risada ecoou de longe, não de deboche, mas de certeza. A risada de Tranca-Ruas, o guardião, que sabia que até no fundo das trevas pode nascer a chama da transformação.
Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.